Nesta vida, irmãos, temos muitas dúvidas. Dúvidas das mais diversas maneiras, dúvidas dos mais diversos temas. Por exemplo, temos dúvidas existenciais. Por que do sofrimento? O porquê da morte? Por que de mortes precoces? Por que de mortes acidentais? Por que de desastres? Por que de desastres? Por que de doenças? O porquê da salvação? O porquê do pecado? Como que se processa a salvação? Como Deus estabeleceu uma maneira para salvar os seres humanos? O porquê das coisas? Não sabemos o porquê das coisas, irmãos. Temos muitas dúvidas nesse aspecto existencial. Mas temos também dúvidas no aspecto do mundo natural. Os animais, a organização dos animais, os tipos dos animais, comportamento dos animais, sobre as plantas, como as plantas são divididas em ordens, em espécies, as florestas, os mares, como funcionam, o regime das marés. Temos dúvidas relativas à ciência, à química, à física, à matemática e à música. Os seres humanos vieram até descobrir as relações matemáticas da música, e no fim, música é matemática também, é incrível. Mas nós temos muitas dúvidas com relação a isso. E com relação à astrofísica, com relação aos planetas, aos sistemas, às galáxias, ao universo, temos muitas dúvidas. Ainda que a gente tenha agora um desenvolvimento científico muito grande, nós continuamos com muitas dúvidas. Os cientistas continuam com muitas dúvidas. Veja, por exemplo, a questão da pandemia, quantas dúvidas, quantas interpretações diferentes de cientistas com relação ao vírus e com relação aos tratamentos, e nós continuamos em dúvidas. Mas ainda, irmãos, toda vez que estudamos alguma disciplina, que nos aperfeiçoamos em alguma disciplina, nós vamos ficando com cada vez mais dúvidas. Vamos descobrindo e vamos estabelecendo algumas certezas ou algumas hipóteses, mas continuamos com dúvidas. E um período de 70 anos, que é, quem sabe, o período máximo que um cientista pode se dedicar, dos 20 até os 90, é muito pouco para esclarecer as dúvidas. Nós temos muito a aprender, muitas dúvidas a serem dirimidas, muitas dúvidas a serem eliminadas. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 13, que é o capítulo do amor, mas lá no penúltimo verso, no verso 12, agora vemos em espelho de maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. O apóstolo Paulo estava falando que no futuro, e nós entendemos que esse é na nova vida, na vida eterna, vai ser possível conhecermos face a face. Por que quer dizer isso, irmãos? Por que ele falou vemos por espelho? Hoje, quando a gente olha um espelho, o espelho é tão nítido, a gente vê perfeitamente. No tempo de Paulo, irmãos, os espelhos eram de metais polidos, bronze polido. E as imagens que os espelhos produziam eram imagens não nítidas, eram imagens obscuras. E para você se ver a si próprio, você nunca via de uma maneira real. Você via de uma maneira obscura, conforme a qualidade do espelho que você tinha, conforme a qualidade do polimento. Mas com o melhor polimento de um metal, irmãos, você não consegue ainda ver como um espelho. Veja hoje, se você tem uma peça de aço inoxidável, procure se ver nela. Você vai ver de uma maneira nublada, de uma maneira obscura. Isso vale, irmãos, com relação a todos os conhecimentos que a gente tem. Hoje aqui na Terra nós temos conhecimentos obscuros.
Nós temos conhecimentos que estão sempre com a componente pecado, e nós não podemos entendê-lo. Conhecemos em parte da ciência, conhecemos em parte do corpo humano, da medicina, conhecemos em parte da psicologia do ser humano. Mas o Senhor Jesus e o apóstolo Paulo diz aqui, nós vamos um dia conhecer como nós somos conhecidos. Ele estava dizendo isso, eu vou ver a mim como os outros me veem. Porque na época de Paulo, não dava para uma pessoa se ver nitidamente, mas os outros viam. Você vê as outras pessoas, mas você não vê a si próprio, a não ser que você tenha um espelho absolutamente eficiente ou uma fotografia. Mas Paulo diz assim, no futuro nós vamos ver como somos vistos, vamos conhecer como somos conhecidos, vamos conhecer plenamente. Isso vale, irmãos, com relação a todos os conhecimentos dos seres humanos. No futuro, na nova terra, nós vamos conhecer plenamente, não vamos conhecer em parte. E é por isso, irmãos, que o futuro precisa da eternidade, porque para conhecer todas as coisas e para conhecer plenamente, não bastam alguns poucos anos. É preciso a eternidade. E o Senhor Deus vai prover a eternidade para cada um de nós. Vai prover a eternidade para os seus filhos, para que eles aumentem o conhecimento, para que eles tenham um conhecimento infinito, assim como a vida vai ser eterna. O conhecimento vai aumentar mais e mais. Se você tem sede de conhecimento, você tem que estar lá. Você tem que estar lá no céu, irmãos. Você tem que estar na terra prometida, na nova terra, para, junto com os santos, junto com os justificados, aqueles que foram santos, santificados através do sangue do Senhor Jesus Cristo, para que você possa dispor de tempo infinito para aprender de maneira infinita. Veja, irmãos, é esse o plano de Deus. É esse o plano de Deus para você, é esse o plano de Deus para mim. Ele quer nos ensinar muitas coisas, mas essas coisas, irmãos, vão precisar da eternidade. E você e eu temos que estar na eternidade.